Olá, bom dia. Mais uma vez aqui, começando Quem tem sede venha. Uma mensagem de Deus para o seu coração, como a gente faz todas as terças-feiras. E eu espero que hoje Deus fale ao seu coração. Momentos difíceis que nós estamos vivendo, momento da pandemia, mas eu creio que Deus vai nos proteger, Deus vai aliviar a dor do seu povo. A grande diferença de você caminhar com Deus, amado, é essa, que muita gente acha que Deus, quando está com a gente, que a gente não terá problema, mas teremos sim problemas. A diferença é como a gente enfrenta esse problema quando a gente está na presença de Deus. Quando a gente não tem Deus no coração, as coisas sempre se tornam mais difíceis. Quando a gente tem o Espírito Santo em nossas vidas, nos consolando, a gente enfrenta os mesmos problemas, mas com uma força diferenciada, com uma situação diferenciada. Então que Deus possa confortar a vida daqueles que estão sofrendo, a vida daqueles que perderam parentes, que perderam pessoas queridas, que vocês possam realmente ser consolados pelo Espírito Santo de Deus. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a criação do mundo e sobre uma separação importantíssima que Deus fez entre a luz e as trevas. Então, se a gente pegar aqui o primeiro capítulo da Bíblia e o primeiro versículo, diz assim: olha, no princípio criou Deus os céus e a terra. O versículo 2 fala assim: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Olha só, Deus criou os céus e a terra, mas não foi só isso. Quando Deus criou os céus e a terra, a primeira ação de Deus aqui foi dizer: haja luz. Sabe que tudo que Deus criou através do verbo, através da fala, né? Um verbo, indicação, e ele foi dando a ordem e tudo foi se criando. Então, se você pegar o texto que nós lemos, fala: haja luz e houve luz, né? Depois ele fala: haja uma expansão no meio das águas, e aí houve a expansão, né? Que Deus fez essa separação, chamou a expansão céus, enfim. Depois ele fala assim: olha, ajuntem-se as águas, verbo ajuntar. Então, verbo haver, né? Verbo haja, ajuntem-se. Disse Deus: produza a terra erva, ou seja, verbo produzir, produza. Haja lumiares, enfim. Deus foi dando a ordem: produzam as águas, e aí façamos o homem. Tudo ele foi usando o verbo, e as coisas foram acontecendo, ele foi criando as coisas. E é interessante porque tem uma situação aqui, quando Deus ele cria a terra e ele fala: haja luz, a Bíblia diz que ele fez separação entre as luzes e as trevas. E é sobre essa separação que eu queria falar com você, porque a luz, na verdade, é Jesus Cristo. Jesus já estava com Deus, e quando ele cria a terra e ele vê que as trevas elas se moviam sobre a face do abismo, Deus ele manda a luz e faz essa separação importante entre luz e trevas. Mas eu queria também enfatizar com você o versículo 11, que Deus fala assim: olha, e disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. Então, Deus, ele cria a terra, Deus, ele manda a luz, faz a separação, e depois ele dá ordem para que a terra produza árvore frutífera, ou seja, que a terra dê fruto. Eu queria que você se colocasse aqui no lugar da terra. Deus nos criou, mas teve em algum momento da nossa vida que Deus colocou a luz na nossa vida, que foi Jesus Cristo. E Deus, depois que ele coloca a luz em nossas vidas, ele então exige que a gente produza, e que produza bons frutos.
Então o convite que eu quero fazer para você é que a gente não seja uma terra sem forma e vazia, como a gente provavelmente já foi um dia. Eu já fui uma terra sem forma e vazia. Deixa eu distanciar um pouco mais aqui. Mas eu convido você a mudar essa história e você deixar de ser uma terra sem forma e vazia e aceitar a luz de Cristo na sua vida. E a partir do momento em que você faz uma separação entre a luz e as trevas, e você escolhe andar na luz, e aí então Deus pede para que a gente produza frutos, frutos bons, frutos segundo a nossa espécie, né? E olha só, cuja semente esteja sobre a terra. Então nós precisamos aprender a gerar frutos. Frutos para Deus, frutos para o reino, frutos para os nossos irmãos. Mas nós temos que ser uma terra boa, uma terra que gere frutos. E só tem uma maneira de acontecer isso, é se a gente souber separar a luz das trevas. Então, baseado nesse texto também, eu quero agora ir lá em João, porque a gente vai entender o que João quis dizer. Então, quando ele escreve no capítulo 1, ele fala assim, olha, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, olha só o verbo, né? No princípio ele estava com Deus, no princípio ele era Deus, e tudo foi feito por ele. Ele quem? Pelo verbo. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Então, olha só, quando Deus coloca a luz no mundo, a luz, ela resplandece nas trevas, mas as trevas não a compreenderam. Pode ver que o inimigo, que Satanás, não compreende o amor de Cristo por nós. E essa foi a grande separação. A luz, que aqui diz, o verbo, é Jesus Cristo, né? Que o verbo, ele era a luz dos homens. E a luz, que é Jesus Cristo, resplandeceu sobre as trevas. E as trevas, Satanás, não a compreenderam. Então, por isso existe essa guerra pelas nossas vidas, pelas nossas almas. Uma guerra terrível, lutando por nós. O mal querendo nos levar para o mal, e o amor de Cristo querendo nos levar para o bem, para a eternidade, para a vida eterna. Então, olha só. O versículo 6 fala, houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João, aqui é João Batista, não o apóstolo João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Então, olha só, ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. Jesus Cristo já estava, porque ele é a verdadeira palavra de Deus, ele é o verbo, né? E tudo foi feito por ele. Ele já estava no mundo, mas o mundo não o conheceu. Mesmo Deus fazendo essa separação, o mundo não conheceu. Aí diz assim, olha, veio para o que era seu, e os seus não receberam. Aqui está falando do povo judeu que não receberam Jesus como Salvador. O versículo 12 fala assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Nós, através da nossa fé, a gente passa a ter o direito de ser chamado filho de Deus. Aí o 13 fala, os quais não nasceram do sangue, e nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, nós não nascemos da vontade da carne, nem da vontade do homem, nós não somos do sangue judeu, mas nós nascemos da vontade de Deus. Aí o versículo 14 é a chave de tudo. O verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, Jesus Cristo, que era o verbo, que é a palavra de Deus, ele se fez carne e habitou entre nós. Então, nós precisamos aprender que Jesus é a verdadeira palavra de Deus. Por isso que em Jesus não há mentira. Jesus é a verdade, a essência da verdade.
porque ele é a verdadeira palavra de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Aí olha só o 15, João testificou dele e clamou dizendo, este era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim e é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Olha só, então, apesar de Jesus ter nascido 6 meses depois de João Batista, ele está falando aqui, aquele que veio depois de mim é antes de mim, né? Então, porque fala só, porque foi primeiro do que eu. Ao 16 fala, e todos nós recebemos também da sua plenitude, graça sobre graça, porque a lei foi dada por Moisés e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Então às vezes você pode pegar, mas por que o Antigo Testamento fala de várias vezes que Deus apareceu? Deus sempre apareceu ao povo através de uma coluna de fogo, através de uma nuvem, através de anjos. Ele apareceu para falar com Salomão, com Moisés, com Abraão, sempre ou em forma de uma coluna de fogo, de nuvem, ou em forma de um anjo. Moisés tem um momento lá em Êxodo que ele roga a Deus para que Deus mostre a ele a sua face, a sua glória, e Deus fala para ele, ninguém vai poder ver a minha face, o homem que vê a minha face vai morrer. Aí o que acontece? Ele envia o seu filho Jesus, que é a sua verdadeira palavra, e Jesus, que é o verbo, se fez carne e habitou entre nós. E aqui João está falando o seguinte, que como Deus nunca foi visto por alguém, se você quer ver a Deus, você enxerga Deus através de Jesus Cristo. Então ele fala, o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Aqui eu quero parar um pouco, porque nos últimos dias eu fui bastante questionado pelas redes sociais, inclusive, sobre o amor de Deus. Porque as pessoas querem colocar um Deus do Antigo Testamento, um Deus vingativo, um Deus cruel, né? E aí eles falam, pô, então que Deus é esse? Eu quero dizer para você que Deus não mudou, Deus é o mesmo Deus. A grande questão é que assim lá no Antigo, como era no Antigo Testamento, agora também, as pessoas se recusam a andar com Deus, elas recusam a glória de Deus, mas querem ver a Deus. E então, quando para elas Deus parece um Deus realmente cruel, por quê? Porque elas se fazem inimigas de Deus. E os inimigos de Deus, eles são inimigos. Então, quando Deus manda eliminar os amalequitas, eles eram inimigos de Deus, se colocaram na frente do povo de Israel, tentando impedir que Israel passasse para chegar até o Monte Sinai, para depois concluir a jornada até a terra prometida. As pessoas se colocam como inimigas de Deus hoje, não querem saber de Deus, recusam a glória de Deus, e aí querem ver o amor de Deus. Aqui está a chave, no versículo 18. Tem uma forma de você ver a Deus, o Deus verdadeiro, um Deus amoroso, um Deus bondoso, benigno, é através de Jesus Cristo. Então, através de Jesus, você pode conhecer a Deus, porque a Bíblia diz aqui que Jesus, que está no seio do Pai, o fez conhecer. Então, todos do Antigo Testamento, eles não conheceram realmente a Deus na sua plenitude, eles não conseguiram enxergar a Deus, mas nós temos esse privilégio de, através de Jesus Cristo, a gente então enxergar a Deus. E é esse convite que eu faço para você, é você enxergar um Deus bondoso, um Deus amoroso, um Deus cuidadoso do seu povo. E esse Deus, ele é revelado através do seu Filho Jesus. O amor de Deus, ele excede qualquer entendimento, né? Então, não precisamos ficar fazendo comparação, por que mudou o Deus do Antigo Testamento, o Deus do Novo Testamento? Não mudou nada, Deus é o mesmo. O que muda é a nossa visão, é a forma com que você vai enxergar a Deus, né? E Jesus é como se ele fosse ali uma lupa que fizesse a gente enxergar a essência do nosso Deus maravilhoso, nosso Deus Criador. Então, para você que acha que Deus do Antigo Testamento era cruel e depois mudou, não mudou. Deus permanece o mesmo. A diferença é essa, é de como você passa a enxergá-lo. Se você quer enxergar Deus sem se render à glória dele, sem
aceitar a glória dele, a graça dele na tua vida, você vai enxergar sempre um Deus inimigo. Mas se você quer um Deus Pai, um Deus que vai cuidar de você, um Deus realmente amoroso, só tem uma forma, é através de Jesus Cristo, que se fez carne e habitou entre nós, que se colocou como servo, sendo ele glorioso lá no reino dos céus, se colocou como irmão dos pecadores e se fez pecador como nós, mesmo sem conhecer o pecado. Esse Jesus é o Jesus que nos leva para a salvação, e é esse Jesus que eu apresento para você. Então, o verbo que se fez carne é a palavra de Deus, é a palavra de Deus que veio em forma de filho, e ele nos libertou dos nossos pecados. Que Deus possa, de uma forma sobrenatural, colocar sobre a tua vida a sabedoria, o discernimento, o entendimento de que Ele é um Deus verdadeiro, amoroso, e que Ele quer nos levar para o reino dele, porque não é esse o reino de Deus. Nós às vezes cobramos a Deus como se Deus tivesse prometido algo para nós aqui, mas na verdade Deus nos prometeu a vida eterna, um novo reino. Aqui nós estamos, mas esse mundo não é de Deus. E a palavra de Deus diz que quem se constitui amigo deste mundo se constitui inimigo de Deus. Então nós precisamos entender isso, que tem muitas coisas aqui que nós devemos abnegar, que nós devemos recusar. Tem muitas coisas aqui que nós devemos romper a ligação. Eu acho assim que nós devemos ceder, que nós devemos abrir mão de certos privilégios que esse mundo nos oferece, para que a gente possa enxergar a Deus e para que a gente possa se constituir amigos de Deus, e aí sim a gente poder enxergar o verdadeiro Deus, que é um Deus amoroso. Então a palavra-chave para nós é arrependimento. Outra palavra que nós devemos ter, o cristão deve ter, renúncia. Nós devemos aprender a renunciar às coisas do mundo, para que a gente possa conhecer a glória de Deus. Amém? Eu vou mandar um abraço aí para todos que estão nos assistindo. Se você puder aí, você que está assistindo, colocar a cidade de onde você está falando, que aí quando eu citar, eu vou citar a cidade. Eu falei semana passada, depois que acaba, eu começo a olhar, eu vejo que tem pessoas de várias cidades aí que estavam assistindo, mas eu acabo não citando, porque eu não sei, não aparece aqui para mim, né? Mas então que você possa ter esse entendimento e saber que Deus é um Deus único, verdadeiro, e Deus não muda. Deus é o mesmo. A questão é de como a gente passa a enxergá-lo, se através de Jesus Cristo, ou se a gente quer realmente recusar a glória dele. Amém? Um abraço aí para Teresina do Piauí, a Raimunda está lá em Teresina. Eu vou orar. Antes de eu mandar um abraço para o pessoal que está aí com a gente, eu queria orar com você. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui com o Senhor e de aprendermos, ó Deus, sobre a tua palavra. Obrigado, Senhor, por cada vida, Senhor, que está assistindo esse vídeo agora ao vivo e que vai assistir depois da gravação. Eu quero pedir, ó Deus, as tuas bênçãos sobre estas vidas, sobre as famílias, Senhor, que estão representadas através dessa live. Pai, nós estamos vivendo momentos difíceis, tantas pessoas enfermas, pessoas com dificuldades, Senhor, de respirar nos hospitais, pessoas, ó Deus, que foram acometidas por essa terrível doença. Eu quero pedir, Senhor, por essas pessoas e pelas famílias, pelos familiares, que o Senhor fortaleça, Senhor, as famílias. Senhor, visita os hospitais, Pai, visita, Senhor, cada um, cada pessoa. Eu vou lembrando aqui, Senhor, da Dona Terezinha, do Amarildo, do Henrique, do Antônio Henrique, da Betânia, tanta gente, do Luiz, que acho que é Luiz, não é o nome do motorista que trabalha aqui, enfim, tantas outras pessoas, ó Deus, que foram acometidas, o Denis, que foram acometidas por esta doença, a Márcia, que é a Márcia, esposa do João. Pai, abençoa essas vidas, Pai, mas abençoa também as famílias, fortaleça, Deus, as famílias, para que elas tenham força para superar, Senhor, esta dificuldade, de superar esse momento difícil que estão passando. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos. Amém. Amém.
Pessoal, obrigado mais uma vez, tá? Ó, eu vou mandar um abraço aqui para Maria José Gomes, que está assistindo, a Raimunda, que é lá de Teresina, quem mais? A Silvia, Silvinha, que Deus abençoe, a Joana, que é de Floriano, no Piauí, a Edmara, que é aqui de Campinas, a Lúcia Leite, que é de Sorocaba, a Dalila, que está em Santa Bárbara do Sul, o Otair, que é aqui de Campinas, que Deus abençoe, Otair. O Silvio Talarico de Campinas, a Rayara, que é de Contagem, Minas Gerais, Contagem. Já falei da Raimunda, que é de Teresina, no Piauí, a Dalila, a Rê, que Deus abençoe, a Edmara, a Lúcia, que eu já falei também, o Carlos de Campinas, José de Souza Silva, que Deus te abençoe, viu, José? A Silvia, a Jane Amaral, o Alex, reverendo Alex, o Rafael, quem mais aqui? A Maria Zenaide, a Elaine, a Rosângela, o pastor Wagner Venâncio, que Deus abençoe o senhor e a sua família, pastor, que fortaleça todos vocês aí, Dalila Germano, o pessoal já mandei aqui de Santa Bárbara do Sul, a Luciana, a Fran, o Silvio, o Robert. Bom dia, mano, amo você. Escreveu aqui, eu também te amo, viu, Robertão? Tamo junto aí, mano. Menino de Deus, missionário. Lucimar Rodrigues. Quem mais? Deixa eu ver, a Rosângela, a Sônia, o Jorginho, aproveitar e mandar um abraço também pro Jorginho, a Jane. Nossa, é muita gente, eu não vou conseguir falar de todo mundo não, tá bom? Mas que Deus abençoe todos vocês. O Flavinho, que falou que perdeu o começo, mas que está assistindo aí, que Deus te abençoe. O Flavinho, que também passou por um momento difícil aí da Covid, mas superou, graças a Deus superou. A Carla, que Deus abençoe também. Enfim, todos que estão nos assistindo, que Deus abençoe a todos, tá bom? Dos que passaram já e saíram, né? Foram, hoje, agora, nesse momento, nós estamos com 32 pessoas, mas nós já passaram aqui mais de 300 pessoas, olha só, coisa maravilhosa. Que Deus possa abençoar cada um de vocês, tá bom? Então, no sábado nós temos o culto online, né? Que nós não estamos podendo fazer o culto presencial, mas vai ter o culto online a partir das 18 horas no sábado, no domingo também a partir das 18 horas e terça-feira que vem, se Deus quiser, nós estaremos aqui também com uma palavra de Deus para o seu coração, tá bom? Que é a partir das 8 da manhã. Hoje à noite, eu acho que deve ter o culto online também, hoje à noite às 18 horas também. Então, terça às 18, sábado às 18, domingo às 18 e terça-feira de manhã às 8 da manhã. Que Deus abençoe a todos vocês, tá bom? E até terça que vem, se Deus quiser.